Deixa eu começar esse vídeo explicando uma coisa para vocês. Lógico, a maioria aqui do canal sabe muito bem o que significa apoiar e passar pano. Mas tem algumas pessoas que não conseguem compreender e eu vou explicar. Apoiar é uma coisa e passar pano é outra. Você apoiar o Flamengo, apoiar o treinador, apoiar os jogadores não significa passar pano, passar a mão na cabeça para os erros do treinador, dos jogadores. Apoiar o Flamengo, apoiar o treinador, apoiar o jogador também é criticar. Também cabe as críticas. Você pode apoiar e criticar. Passar a mão na cabeça, jogar a poeira para debaixo do tapete, aí já é algo totalmente diferente. É algo que eu não faço aqui no canal, no meu Instagram. E eu vejo muitos influenciadores do Flamengo também que não fazem isso. Mas, lógico, tem sempre alguém que faz. E tem sempre alguns torcedores que não entendem, né? Que acham que eu venho aqui só passar pano para cima do Renato Gaúcho. E não é isso. Eu critico sim o Renato Gaúcho. Como cabe, mais uma vez, críticas ao treinador pelo péssimo segundo tempo apresentado pelo Flamengo diante do Atlético Paranaense. Cabe todas as críticas, porque o cara mexeu muito mal de novo. Mas, como um bom rubro-negro que sou, eu tenho que apoiar o treinador que ali está, os jogadores que ali estão, porque o bem maior aqui a gente está falando do Flamengo. Enfim, o que eu vou trazer para vocês aqui é algo inacreditável, porque eu nunca vi um treinador ser tão perseguido por um jornalista. Eu ainda não tinha visto, cara, um treinador ser tão perseguido como é o Renato Gaúcho por um jornalista que eu vou falar aqui para vocês quem é. Ah, você já deve estar sabendo porque está aí na thumbnail. Mas antes de eu prosseguir com o vídeo, deixo logo convidar você que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Flá e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. E, lógico, deixo aqui falar do melhor aplicativo de futebol. Eu tô falando da OneFootball. Cara, é o seguinte, velho. Instala em seu smartphone agora o OneFootball, cara, e fica por dentro aí de todas as notícias do nosso futebol, futebol nacional, futebol internacional, os melhores campeonatos do mundo tem lá também, e notícias diárias do nosso Mengão, velho. Desce aqui embaixo na descrição deste vídeo, no primeiro link, você clica, instala em seu smartphone o aplicativo OneFootball. É de graça, não custa nada e roda em Android e iOS. Então não perca tempo, instala agora no seu celular o aplicativo OneFootball, beleza? Bom, vamos que vamos. Pois é, eu nunca vi, meus amigos, um jornalista, e eu não tô pegando no pé do cara não, é porque eu tô vendo, é a realidade, Eu nunca vi um jornalista perseguir tanto um treinador de futebol. Perseguir tanto um treinador do Flamengo, que é o Renato Gaúcho. Por que não fazia isso com Rogério Ceni? Por que não... Essas perseguições, essas críticas tão pesadas, não foi assim com o Rogério Ceni no Flamengo? E eu tô falando aqui do jornalista Mauro César Pereira. Algumas pessoas aqui no canal gostam que só dele, mas outros são fanáticos, né? Sempre vão lá me atacar, meio não sei o quê. O cara só fala a verdade. Ele é muito bom analisador de futebol. Mas, cara, o cara persegue demais o Renato Gaúcho. E se falar a verdade é como ele faz, eu também acerto. É muito fácil um novo treinador do Flamengo chegar e eu vim todos os dias aqui dizer que o cara... Que ele não tá fazendo certo, mesmo fazendo, ele não tá fazendo certo, o Flamengo vai cair de produção, é um erro ele no Flamengo. Que no dia que ele tiver uma má fase no Flamengo, aí eu vou estar certo, porque desde o início eu já vinha cantando essa pedra. Isso é óbvio, cara. Isso é óbvio.
Até mesmo quando o Renato Gaúcho fez um começo excelente no Flamengo, ele criticava. É inacreditável, inacreditável a perseguição. E no seu blog, na UOL, ele escreveu o seguinte sobre o Renato Gaúcho, novamente perseguindo o Renato Gaúcho. E a pergunta que eu faço é por que ele não fazia a mesma coisa com o Rogério Ceni? Abre aspas para o Mauro César em seu blog. Nos bastidores, há arrependimento. Ele já começa assim. No bastidores, há arrependimento da contratação do Renato Gaúcho. Dentro da estrutura do departamento de futebol do Flamengo, o tema é evitado, mas pessoas já admitem que a contratação de Renato Gaúcho Portaluppi foi um erro crasso, perceptível por qualquer um que tenha acompanhado com o mínimo de atenção, o time do Grêmio por ele treinado nas temporadas de 2019 e 2020, sempre assessorado por Alexandre Mendes, seu auxiliar. Em 19 de abril, cresciam as críticas a Rogério Ceni. Enfim, Renato havia deixado o tricolor gaúcho 4 dias antes. Em contato com um personagem influente no clube, o blog questionou se havia a possibilidade de o ex-gremista ocupar o cargo do atual técnico do São Paulo, Rogério Ceni. A resposta foi o seguinte, abre aspas, nenhuma, Regnite, nem fu, 3 pontinhos, fecha aspas. Perguntada se o prestígio, a atratividade que o técnico tinha em 2018 ainda existia, a fonte respondeu, entre aspas, não existe. Naquele ano, antes da eleição de Rodolfo Landim para a presidência do Flamengo, Renato foi procurado pela chapa que seria vencedora, então na oposição, e também pela da situação, encabeçada por Ricardo Lomba. O treinador optou por permanecer no Grêmio em 2019, quando a equipe por ele treinada foi massacrada pela de Jorge Jesus na semifinal da Libertadores. As reações eram de orgulho e alívio por ter preferido permanecer em Porto Alegre. Depois da eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o blog conversou com pessoas que atuam ou transitam no futebol rubro-negro em off, termo em inglês do jargão jornalístico, que significa fora dos registros, ou seja, informação de uma fonte que permanecerá anônima. Mesmo que não seja unânime, está claro, o arrependimento reina pela escolha do substituto de Ceni, por mais que fosse o nome mais fácil naquele momento. Fica evidente que nem todos, a maioria talvez, no Flamengo tinha uma noção do nível de futebol do Grêmio, que o Grêmio vinha apresentando nas 2 temporadas anteriores, e que pese o atropelamento dos 5-0, que começara no empate em 1-1 em Porto Alegre, com os donos da casa amplamente dominados. Em especial na etapa inicial e escapando da derrota com o VAR anulando de maneira polêmica gols rubro-negros. Renato, ao que parece, foi contratado sem que os envolvidos notassem, percebessem que o seu ex-time vinha mal. Foi campeão gaúcho em 2020, perdendo em casa para o Caxias, que não tinha elenco de 200 milhões. Argumento que ele usou, ou foi usado por ele meses antes. Caiu na Copa do Brasil em 2018 para o Flamengo de Maurício Barbieri, na de 2019 para o Atlético Paranaense e na de 2020 foi facilmente abatido pelo Palmeiras de Abel Ferreira na decisão. Na Libertadores, após os 5-0, na de 2020, o Grêmio de Renato foi goleado pelo Santos de Cuca na Vila Belmiro. Já na de 2021, caiu ainda na fase preliminar diante do Independente Del Valle, que sequer pôde jogar na altitude de Quito, sua aliada. O governo do Equador, na época, proibiu essa partida, por conta da pandemia. Depois do empate
Depois do empate em 2-2 com o Atlético Paranaense num festival de equívocos do treinador no segundo tempo, o Bloch voltou a entrar em contato com a fonte aqui há pouco mais de meio ano, respondia: Regnite, nem fu, 3 pontinhos. Perguntada sobre o arrependimento interno pela escolha, evitou o assunto, mas nem assim deixou de transparecer a sensação que impera: não posso comentar isso. Óbvio, não estivesse entre os arrependidos, defenderia o técnico, demonstraria confiança no trabalho do Renato Gaúcho, porta-lupe, e responderia com a mesma convicção demonstrada cerca de 6 meses antes, algo como, abre aspas, se arrepender pela contratação do Renato, nem fu, fecha aspas. Esse é o blog do Mauro César Pereira, esculachando Renato Gaúcho. E como vocês puderam notar, sempre com carinho pra cima do Rogério Ceni. Cara, é incrível como o Mauro César defende, puxa-saco do Rogério Ceni. Ele queria muito que o Rogério Ceni ainda estivesse hoje no Flamengo e não o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho tá mal no Flamengo? Está mal. Merece as críticas? Merece. Agora, ser perseguido como está sendo perseguido por esse jornalista desde quando chegou no Flamengo é coisa de louco. É coisa de louco. É inacreditável isso. E é um jornalista que se diz flamenguista. O mesmo que criou a tal da Fla Mimimi. Na verdade, ele é o verdadeiro torcedor da Fla Mimimi. Porque torcedor de verdade do Flamengo apoia. E apoiar, como eu falei no início do vídeo, apoiar não significa passar pano, passar a mão na cabeça. Enfim. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês para que foi mais esse vídeo. E mais uma vez, se você é novo aqui e está chegando pela primeira vez, já lhe convido a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla e, lógico, deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like, que é para fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso, até a próxima, saudações!